Já voltamos à nossa transmissão no YouTube. Aleluias, glórias a Deus. Bom, vamos abrir aí o livro de Mateus 18, capítulo 21. De 21. Bom, diz assim a palavra. Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Aleluias, glórias a Deus. Espera aí, irmãos, a bateria está acabando. Senhor da graça. Tempo. Assim respondeu Jesus: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia, na verdade, uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, selou a dívida e deixou-lhe ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia nada, você devia ter misericórdia do seu servo, como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Aleluias! Glórias a Deus! Quem puder digitar aí no Facebook, o capítulo é em Mateus 18, do 21 ao 35. Glórias a Deus! Bom, aqui eu quero compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Deixa eu só mandar aqui para o pessoal ter o link do YouTube para entrar aqui. Vamos ver como com esse link. Amém? Entraram? Conseguiram entrar no... Estou mandando um novo link do YouTube. Aleluias, glórias a Deus. Bom, meus irmãos, quando a gente deve alguma coisa, eu creio que nem todos aqui estão fora disso, mas se a gente pensar sobre a palavra falada dívida, é algo que a gente
entende que é uma coisa que nos traz uma responsabilidade em pagar. Então, dívida é isso. E quando a gente vê no nosso mundo hoje, a gente fala de estar devendo, ter uma dívida com fulano, ter uma dívida com ciclano. E a dívida, no entanto, ela nos traz uma certa desconforto, porque é algo que talvez a gente teve que se comprometer para poder pagar, para, às vezes, tirar o nosso nome do Serasa, do SPC, ou às vezes através de amigos, através de favores com amigos, para que o nosso nome, nosso caráter não seja prejudicado. Então acaba que a dívida, ele exerce sobre nós uma certa responsabilidade. Mas muitos, às vezes, não levam essa certa responsabilidade com tanto rigor, na verdade, em resolver a dívida. Então a gente acaba tendo certos resultados que para nós não se soam bem. Às vezes a gente não consegue pagar uma certa dívida, às vezes a gente não consegue exercer aquilo que a gente propôs, de fato não cumpriu com a palavra, e acaba tendo uma certa dívida com a pessoa, e isso nos causa um certo constrangimento na nossa vida. É ruim quando a gente tem uma dívida, e a gente tem que saber administrá-la na nossa vida, para que nós, como irmãos em Cristo, não podemos deixar que a palavra de Deus possa ser contrariada, vamos falar assim, constrangida, que ela não seja em vão na vida das pessoas. Então, esse texto, ele, de fato, ele vai nos mostrar que houve ali um cumprimento de uma sentença sobre uma dívida. Que naquele caso, o senhor daquele servo, ele, pela misericórdia, ele dá liberdade para aquele servo mediante toda aquela dívida. Quer dizer, ele perdoou a dívida daquele homem. E às vezes muito acontece nas nossas vidas também. Alguém nos perdoa, alguém deixa de lado a dívida que a gente tinha com aquela pessoa. Acontece isso, né, de fato. Mas o que eu quero que você entenda é que como que nós absorvemos isso? Porque às vezes a gente pode estar em duas posições. Uma posição de cobrar a dívida, ou a outra posição de estar pagando a dívida. E talvez você já esteve nas duas posições. Então, nessas duas posições é que vamos avaliar dentro da palavra de Deus qual seria a melhor forma da gente desenvolver o que o texto nos diz. Como que nós possamos ser melhores a cada dia quando a gente fala de uma responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. Porque o texto diz que aquele servo, ele foi solto, mas aquele servo, ele também possuía outros servos dele, que se chamavam conservos. Servo do servo. E, da mesma forma, um conservo, ele devia aquele servo que foi perdoado, diz a palavra. Mas aquele servo que foi perdoado não agiu com misericórdia
sobre a dívida do seu conservo. Acontece que a própria palavra diz que ele agiu com um rigor de tratá-lo mal, de não ter nenhum tipo de constrangimento com a atitude de fazer com que ele pagasse a dívida, custe o que custasse. Então, os dois lados da moeda. E aí eu fico pensando, como que o nosso Deus poderoso imaginava pagar as nossas dívidas? Como que o nosso Deus, ele pensou assim, como que eu posso pagar a dívida da humanidade? Porque a humanidade, ela não se tocou na responsabilidade que tinha do pecado. A humanidade não entendeu o que era pecado. E, na verdade, nem hoje, muitos, milhares, não entendem o que é o pecado. O pecado nada mais é do que uma dívida, uma responsabilidade que devemos administrá-la até a volta de Jesus. Até Jesus voltar e levar a sua igreja. Então eu começo a pensar que a palavra diz que Deus, ele amou o mundo. E quem estava no mundo? Nós. E quem está no mundo? Nós. Com dívidas para serem executadas. Porque o preço que dessa dívida nós não teríamos suportado. Então alguém teve que assumir essa dívida e nos trazer misericórdia diante de nós, como aquele Senhor teve diante do seu servo. Opa, maravilha! Estamos livres da dívida, pois Deus amou o mundo que entregou o seu Filho para morrer por nós sobre toda a célula de dívida que tínhamos com o pecado. Essa foi a sentença da nossa dívida. E após essa dívida ser paga por Deus, pelo seu Filho morrer na cruz, ainda muitos não exercem uma certa responsabilidade com relação àquilo que foi pago. Aquilo que aquele que pagou, a atitude com aquele que pagou a nossa dívida, muitos de nós não têm a mesma atitude quando alguém tem uma dívida conosco. Mas espera aí, pastor. Agora eu tenho que esquecer as dívidas, não cobrar das pessoas, não exigir que elas me paguem, porque deram uma palavra, mostraram que eram ali pessoas do bem, de boa índole. Meus irmãos, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que como nós estamos tratando as nossas dívidas e as pessoas que nos devem ou já nos deveram. Porque Deus não trouxe sobre a humanidade o consenso que nós é que tínhamos que pagar. Ele trouxe o consenso à humanidade que ele pagaria por nós, independente de como era a nossa relação com ele. Então, preciso que os irmãos entendam que a misericórdia que Deus deu a nós, precisamos administrá-la também na vida do próximo, sendo perdoador, misericordioso. Pois, se nós olharmos com nossos olhos humanos, nós vamos tratar as pessoas como aquele servo tratou o seu conservo,
com muito rigor, com muito ódio no coração, com um tratamento desnecessário, sem que ele pudesse ter ali alternativas para lidar com aquela dívida. Na verdade, ele foi designado à prisão naquela época, como diz a parábola. Imagine nós, se Deus dissesse para nós que não haveria misericórdia, que nós deveríamos ser tratados com rigor, deveríamos ser presos pelos nossos pecados, pela dívida que nós colocamos no mundo, por tudo que nós fizemos no mundo. Meus irmãos, não estaríamos aqui. Você e eu temos que ter consciência de que se estamos aqui é pela graça e misericórdia. E é pela graça e misericórdia que nós precisamos administrar o nosso dia a dia com o próximo. Porque todos nós não podemos ser, na verdade, aqueles que vão ajuizar a causa. Nós somos réu da causa, até que ele venha, porque ele é o nosso advogado. E chegará um dia que ele será o juiz. Não podemos tomar o lugar de Cristo, sendo juízes de nós, dos outros, apontando os erros que nós mesmos já temos. Porque, de fato, a gente só não consegue enxergar os nossos erros porque os nossos olhos só estão fixados nos erros do outro. Do que o outro faz, do que o outro, a atitude do outro não é beneficente. E o que nós estamos olhando para nós? Nós só vamos conseguir enxergar para nós quando nós quisermos ter a graça e misericórdia de Deus. Aí nós vamos conseguir nos enxergarmos. E quando isso acontece, irmão, entra os olhos espirituais. Porque o mundo de hoje, ele não consegue enxergar como Cristo enxergou o mundo. Quando deu o seu Filho à humanidade. Para muitos, aquilo era desnecessário. Às vezes as pessoas vão falar para você, não, é desnecessário que você perdoe, é desnecessário que você tenha misericórdia, é desnecessário que você tenha compadecimento das pessoas, é desnecessário que você tenha um pouco de compaixão das pessoas, é desnecessário nos olhos humanos. Por quê, meu irmão? Quando você deve algo, o nosso compromisso é pagar, de fato. Nós fazemos isso, queremos pagar. Mas quando alguém paga para nós, não sei se você já pensou isso, mas às vezes a gente fica desconfortável, porque aquela dívida era minha. Aquele compromisso era eu que tinha que ter resolvido. E aí começa a mudar o nosso pensamento. Poxa vida, se aquela pessoa teve misericórdia de mim, por que eu não posso ter misericórdia dos outros? Porque se aquele que pagou a dívida por mim, eu não posso pagar também uma responsabilidade do outro. Eu falo de coisas espirituais, irmãos. Coisas que devemos atuar nessa hora. Porque as pessoas aí fora, elas estão em tempos de crise, de desespero. Tanto economicamente, como emocionalmente, sentimental, e precisamos entrar sobre a vida delas, não confrontando elas dos erros que elas fizeram, da dívida que está vindo sobre a vida delas, do erro, do engano que elas entraram. Mas nós devemos entrar como aquele Senhor que anulou toda a dívida daquele servo e falar, olha, a partir de hoje dá para ter uma nova história. A partir de hoje será bem-vindo você. Porque eu conheci alguém que morreu por nós
que nós não tínhamos como pagar uma dívida, mas alguém chamado Jesus Cristo, nosso Salvador, que entregou no madeiro, e diante daquele sangue foi derramado na cruz, aniquilou todas as nossas dívidas. E esse mesmo que morreu por nós, ele vive hoje e diz para nós, para aqueles que não conhecem o amor de Cristo, que não se desespere pelas dívidas que nós temos, pelo pecado, pelos erros, pelo engano. Não, é só nós querermos reconhecer os nossos erros e levar todo o nosso jugo para Ele. Porque a própria palavra diz que o fardo é leve e o jugo é suave, mas só será assim daqueles que levarem todo o jugo pesado. Tudo que nos encarreta, tudo que nos leva para baixo, para Cristo. Porque nós, como os humanos, não conseguimos. Nós não temos esse poder de aniquilar todas as dívidas que nos contraria. Dívidas do passado, pessoas que nós confrontamos, pessoas que nós não perdoamos, pessoas que nós deixamos infelizes, situações que não foram boas nas nossas vidas. Mas eu falo para você, há uma esperança de uma renovação na nossa vida hoje, para que nós possamos perdoar. Pedir perdão para Deus dos nossos erros, das nossas dívidas que nós levamos às pessoas. E quando essas pessoas chegarem até nós, elas vão ver que existe algo muito maior do que elas vão entender, que é o Deus poderoso que age nas nossas vidas. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Porque pelo teu sangue fomos lavados. Não podemos executar uma função que não é nossa função. Somos todos iguais. Somos réus neste mundo. Porque hoje eu posso perdoar. E amanhã? E depois de amanhã? Será que você vai conseguir perdoar? Aquilo que Pedro falou é para que a gente possa pensar, Deus, quantas vezes devemos perdoar? Mas não se trata da quantidade, se trata daquilo que vai acontecer aí no seu coração. Se trata do arrependimento que nós vamos ter em estar inserido no propósito de Deus, porque os pensamentos dos homens não são pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão muito mais altos, muito mais profundos do que nós. Porque eu quero que os irmãos abram o livro de Colossenses, se os irmãos puderem abrir, o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Deus fala conosco nesta noite que sempre haverá uma esperança nas nossas vidas, nessa geração futura, se nós pregarmos para Ele que já existiu alguém muito maior do que nós, que pagou as nossas dívidas. O que nós temos que fazer é saber administrar aquilo que Ele nos deu, que é a sua misericórdia e a sua graça. E para administrar a sua misericórdia e graça, precisamos estar obediente à palavra de Deus. Nas orações, no jejum, na discernição da palavra, e fazer com que ela vá a essas pessoas. Então, meus irmãos, no livro de Colossenses diz assim, segundo Colossenses, olha que diz, portanto, versículo 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele
enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aquele senhor teve gratidão. Na verdade, aquele servo, me perdoe, teve gratidão por aquele senhor estar sendo misericordioso por livrar daquela dívida e toda a sua família. Será que estamos tendo gratidão todos os dias por Jesus ter morrido por nós naquela cruz? Independente das coisas que acontecem nas nossas vidas, independente de quem bate na sua porta, quem te liga, quem fala com você, independente disso. E fala no versículo 8, olha só, tenham cuidado para que ninguém os escravizem a filosofias vãs e enganosas. Hoje nós estamos num tempo que muitos profetas, né, vamos falar assim, do medo, do caos, muitas pessoas vão falar que não adianta a gente, na verdade, ser obediente à palavra de Deus. Que tudo é amor, Deus abençoa, você não precisa ter um relacionamento profundo com Deus, que o que vai vir vai ser só bênção, que Deus ama todo mundo. Claro, Ele ama todo mundo, mas nem todo mundo vai ser salvo. Entenda isso, irmão. Nem todo mundo vai ser salvo, porque nem todo mundo acorda pela manhã, quer permanecer contigo. Então essas pessoas estão sendo escravizadas por filosofias que não levam à salvação, por filosofias que não saem do corpo humano para o espírito. Ações humanas e dos princípios elementares deste mundo, e não começar a pegar nas coisas deste mundo, você não vai conseguir suportar a dor que Cristo passou por mim e por você, que pudermos ser livres da dívida. Não vai suportar, irmão. E além do mais, diz assim no versículo 9, pois em Cristo habita cosmo e com ele foram ressuscitados. Mediante, na verdade, não tínhamos. Eu vou pagar a sua dívida. Custe o que custar. É propósito. Então, irmãos, quando nós exercemos a função de levar a graça e misericórdia, é porque há propósito. Quando nós não fazemos aquele servo que não soube perdoar o seu conservo para as dívidas dele, mas ele não queria perdoa, Deus me abençoe, mas nós estamos com o próximo, Deus arranca dele, Deus mata, fazer. Será que é isso que você tem e a graça de Jesus? Eu acho que não, meus irmãos. Se é alguma coisa que neste tempo que nós estamos vivendo hoje, devemos atuar com muito, mas muito rigor, é o amor. É a perseverança. É fazer com que a plenitude de Deus e a divindade dele possa ser vista em nós. Porque diz aqui em Colossenses que ela foi colocada em nós. Não porque nós merecemos, mas porque ele quis. É graça, é imerecida, mas ele deu de graça. Ele não te cobrou nada. Não te cobrou nada para ter essa graça e misericórdia. Então saiba administrar ela na sua vida. Saiba perdoar. Saiba se comover por uma que tenha olhos espirituais. Tenha misericórdia daqueles que clamam por misericórdia.
Tenha misericórdia por aqueles que erram. Porque só assim, desse jeito, vamos ter a misericórdia de Deus. Meus irmãos, é sério. Se você quiser pagar o preço que ele pagou, esquece. Você não vai conseguir. Você não vai suportar. Você não vai ter condições aí na sua mente de suportar o que ele suportou. Se ele morreu por mim, por você, é porque teve um propósito. E esse propósito é nos levar à salvação. Então, meu amigo, não fique aí pensando como, por que devo perdoar, por que devo esquecer o que eu falei de errado, as atitudes que eu tive. Não, irmão. Não é isso que Deus quer que você administre. Ele quer que você seja uma nova criatura a cada dia. Uma nova criatura para que as pessoas vejam em você a plenitude, graça, a divindade. E último, em Colossenses 2, versículo 13, fala: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária. E diz assim: ele a removeu, pagando-a na cruz, e tendo despojo os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. O Senhor teve toda a humildade de ser menor do que mesmo a autoridade na terra, para estar naquela cruz em favor de nós. Então, meu irmão, antes de você deixar de perdoar, deixar de ter misericórdia, deixar de abraçar uma causa, deixar de levar o evangelho para as pessoas, pense nisso. Ele se dispôs do poder que ele tinha, para que aqueles que tinham poder na terra poderiam colocar ele na cruz. Por mim e por você. Mas ele fez por isso, para que nós pudéssemos ver quem realmente tem o todo poder. Porque diz a palavra que no terceiro dia ele viveu. E como nós cantamos, ele vive. Isso nos dá certeza que amanhã ele vai viver. Porque ele é dono da eternidade. Então, se eu creio no amanhã, é porque eu creio que o que ele pagou é alto preço. E que nós, como humanos, não temos condição de pagar essa dívida, mesmo sendo a nossa obrigação. Mas vamos ser constrangidos por ele. Porque só ele que se dispôs a pagar. Nem a sua mãe, nem o seu pai, nem o seu melhor amigo vai ter a condição de pagar as suas dívidas. Mas existe um Deus poderoso que tira toda a nossa dívida, que tira todo o nosso pecado, tira tudo de errado na nossa vida. Ele esquece todo o nosso pecado, faz de nós uma nova criatura, para que pudermos ter um novo amanhã com ele. Meu Deus, como podemos ser transgressores disso? Como podemos entrar em favor do mundo? Não.
Não podemos ser como o mundo. Mas se estamos habitando neste mundo, temos que ser a favor de Cristo. Porque foi Ele que pagou a sua dívida. Foi Ele que morreu por você e por mim. E foi Ele que hoje nos dá a verdadeira salvação. Então, o Espírito Santo nos diz que é necessário que haja misericórdia, é necessário que haja perdão, é necessário que nos diminuamos cada vez mais para que Ele cresça nas nossas vidas. A soberba não pode estar no nosso meio. A ignorância, a discordância, a religiosidade, a rebeldia, não pode estar nas nossas vidas. Porque mesmo aqueles que se rebelam com Cristo ainda têm a misericórdia e graça dele. Quem somos nós para não ter? Então, meus amigos, vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão para Cristo e para aqueles que talvez não conhecem a palavra, mas mediante a tua atitude, a verdadeira necessidade de levar o amor de Cristo às pessoas, faça isso por Jesus. Só por Ele. Faça isso por Ele. Não vê o que você vai ganhar em troca. Não vê. Só Ele pode ter olhos da eternidade. Faça isso porque Ele pagou já a sua dívida. Faça isso por Ele. Faça por Jesus. E se você, eu não sei, que talvez essa semana, vamos falar assim, não perdoou o seu irmão, falou palavras ruins, teve pensamentos ruins, agiu errado. Essa é a hora, irmão. Porque a salvação espera aquele que glorifica a Deus. Por isso, nosso corpo será glorificado. Porque a carne, ela vai se dispor e o Espírito vai aparecer. Aleluia. Somente o Espírito, nosso Espírito vai prevalecer. Isso, a nossa carne, ela não vai aguentar o que nos espera. Por isso, se estamos aqui ainda aguentando na nossa carne, é porque existe um propósito maior do que isso. Meus irmãos, leve palavras que edificam, leve palavras que penetram na alma, que muda a história. Eu e você temos essa condição. Vamos fazer as nossas células, vamos provocar a verdadeira misericórdia, vamos provocar a verdadeira graça. Só assim as pessoas vão ver em nós essa plenitude e esse poder que Deus nos dá. Então eu chamo a sua atenção nessa hora. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão por aquele que pagou a nossa dívida. Vamos pedir perdão para Ele. Do jeito que você está aí. Se você quiser se ajoelhar, se quiser fechar os seus olhos, quiser levantar os seus braços. Não importa como você vai fazer isso. Mas faça. Com todo o seu amor que você tem por aquele que pagou a sua dívida. Porque se você tiver isso, você vai ter o mesmo com o seu próximo. Você vai olhar para o seu próximo como nosso Deus olhou o mundo.
Ele olhou o mundo e amou o mundo. E ainda falou, olha, eu vou dar o meu filho, tudo que eu tenho, para que o mundo possa ver a verdadeira graça e misericórdia. Ah, Deus poderoso, feche seus olhos. Deus de glória e poder, obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Porque pedimos perdão. Porque se não fosse, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, não sei onde estaríamos. E nem pela sua graça. Como diz Paulo, a sua graça me basta para prosseguir triunfante a carreira do Evangelho, a levar às pessoas aquilo que foi levado a mim, a falar com as pessoas que ele pagou um alto preço por mim e por ele, que ele pagou um preço que era desnecessário ele pagar, mas ele pagou por amor, ele pagou porque tinha propósito. Senhor, nos faça ver isso todos os dias das nossas vidas, e que quando nós tivermos atitudes errôneas em favor do teu reino, ó Pai, que viemos nos lembrar, Senhor, que um dia o Senhor se colocou na frente de nós como réu, para que nós fôssemos libertados das nossas prisões. Ó Jesus, perdoa-nos, ó Deus, porque precisamos enxergar, Senhor, todos os dias a tua misericórdia e graça. Que isso seja como memória, que todos os dias venhamos nos lembrar, Senhor. Porque se estamos aqui ainda vivos, é porque ainda existe um propósito das nossas vidas. E esse propósito se chama reino, se chama salvação, se chama amor. Ah, Senhor. Perdoa aquele que nós afligimos com as nossas bocas. Perdoa, Senhor. Perdoa aqueles que nos debateram, aqueles que nos caluniaram, aqueles que nos difamaram, Senhor. Perdoa os nossos inimigos. Que o atura. Jesus, precisamos nos lembrar a cada dia disso. E que cada irmão que está conectado aqui possa prevalecer todos os dias a tua graça e misericórdia. Que ela sobrevenha, Senhor, na nossa mente, nas nossas atitudes todos os dias, até que o Senhor venha. Porque estamos de passagem neste mundo. Obrigado, Jesus, por nos amar. Obrigado, Senhor. Independente do que nós somos, o Senhor nos amou e ainda nos ama. Por isso eu te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Pode dar um amém aí, irmão? Tem alguém assistindo aí, irmão? Aleluia, glória a Deus. Bom, então eu creio que nesse momento é tempo da gente renunciar. Vamos renunciar ao nosso eu. Vamos renunciar para poder estar com Ele naquele grande dia. Porque tudo isso, irmão, tudo isso vem para que a gente saiba que a humanidade não tem poder sobre coisas que estão no controle dele. As guerras, as revoluções,
As pandemias, epidemias que existem no nosso mundo, nós não temos controle sobre elas. Só Ele tem controle. Então, se isso está acontecendo, é para nos mostrar que nós não conseguimos, a gente não consegue, pelas nossas forças humanas, controlar a situação. Mas se nós pedirmos graça e misericórdia sobre nós, sobre a nossa nação, sobre as nações, meu Deus. Aí você colocou ele aonde ele deve estar. No primeiro lugar de tudo nas nossas vidas. Porque se quando nós colocarmos Cristo como evidência nas nossas petições, é quando nós vamos sentir que verdadeiramente o fardo é leve e o jugo é suave. Então receba Cristo Jesus aí na sua casa, porque Ele te ama e pagou o alto preço por você. Não se engane, não foi outro, foi somente Ele. E Ele quer que você esteja com Ele naquele grande dia. Custe o que custar. Custe o que custar, irmão. É fácil falar, né? Custe o que custar. Mas às vezes vai custar renúncia, muita misericórdia, muita graça, muito perdão. Vai custar. Aleluias, glórias a Deus. E que Deus te abençoe. Que a verdadeira graça do Espírito Santo possa estar comigo e com você, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Que o Senhor cada vez mais guarde a sua família e que o Senhor dê providências para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.